Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Quero saudá-lo aqui hoje já, segunda-feira da quarta semana da Páscoa. Última semana, última segunda-feira do mês de abril. Já estamos ali caminhando então para na próxima sexta-feira iniciarmos o mês de maio. E bem iniciarmos, né? Mas isso fica para sexta-feira. Mas lembrarmos que estamos finalizando o mês e começando um novo mês. E nesta quarta semana da Páscoa, ontem iluminados pelo Evangelho, pelo Domingo do Bom Pastor, hoje, propriamente dito, o Evangelho dá, assim dizendo, uma continuidade. Nesta segunda-feira, dia 27 de abril, a liturgia continua a desdobrar o tema do Bom Pastor, mas agora sob uma ótica de universalidade e expansão da missão. Toda semana da Páscoa, ela segue o raciocínio do domingo assim em diante. Nós finalizamos no sábado todo o contexto do corpo e sangue de Cristo, a própria Eucaristia. E agora damos seguimento à Semana do Bom Pastor. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja sempre conosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos, começando então a liturgia de hoje, pela primeira leitura, os Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 1 ao 18. Este, então, é um dos momentos mais cruciais da igreja primitiva. Pedro é questionado pelos fiéis de Jerusalém por ter entrado na casa de pagãos, os gentios, e comido com eles. Ele relata, então, a defesa do próprio São Pedro, relata a visão do lençol com animais de todo tipo e a voz que dizia: "Não chames de impuro o que Deus purificou." Pedro compreende que o bom pastor tem outras ovelhas, que não são do redil de Israel. Então, propriamente dito, como eu falava, da universalidade, da expansão da missão. Lembro que o povo judeu tem uma visão limitada da graça de Deus, que acha que é só para eles, mas não. Deus se abre a toda a humanidade. Então, propriamente dito, nesta visão do que como ali dito, né? Perdão. Não chames de impuro o que Deus purificou. Primeiramente, compreendemos que Cristo, que morreu por nós na cruz, salvou a humanidade inteira. Nos libertou das amarras de Satanás. Então, ele abriu para a humanidade toda o caminho de salvação, que é o próprio Cristo, né? Então, primeiramente isso. A gente lembra das comidas que os judeus consideram impura, mas a gente lembra que o que Deus purificou não é mais impuro. É que nem um pecador que se converte. Quando Deus dá a graça, a conversão vem. E a santificação vem junto. O passado ficou para trás e o futuro é que aguarda. Propriamente dito, então, ao relato deste milagre, assim vamos dizer, né, dessa aparição, as críticas cessam e dão lugar à glorificação.
Eles entendem que o dom do arrependimento e da vida foi dado também aos pagãos. Deus é sempre maior que os nossos preceitos humanos, que as nossas ideias limitadas. Porque a gente fica nessa mente fechada e ignorante de que só nós estamos salvos. Não, calma aí. Ninguém não ache, eu acredito que não existe um ser humano que vai direto para o céu. Não. Muito difícil. Tem que ser um santo em vida, né? Porque esta humanidade que critica os irmãos que se convertem, muito tem que se arrepender ainda. Aqueles que não olham e não lembram que os santos e santas um dia tiveram um passado de pecador. E ao encontrarem Cristo se converteram e tiveram um futuro que hoje nós contamos, que é o futuro, a história dos santos e santas, que realizaram milagres, que foram instrumentos de Deus. Então, a gente tem que olhar primeiramente para isso, como dizia ontem, convertei-vos. E lembremos, Deus é misericordioso. No Salmo de hoje, Salmos 41, 42, dependendo da tradução, né? E 42, 43, dependendo da tradução, propriamente dito. Né? A minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Ou a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Ou minha alma suspira por vós. As duas estão em um sentido muito próximo. Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Neste tempo de Páscoa, este salmo recorda o desejo profundo que o batizado tem de estar na presença do Senhor. Assim como a corça suspira pelas águas, a nossa alma busca a fonte da vida. Nossa alma busca a Deus. Muito bonito, não? O salmista pede: envia a tua luz e tua verdade. Na segunda-feira, então, desta quarta semana, essa luz é a própria voz do pastor que nos guia ao Monte Santo. E no Evangelho, propriamente dito hoje, Evangelho segundo São João, capítulo 10, versículos 11 ao 18. Se no domingo, então, Jesus se apresentou como a porta, hoje ele aprofunda a sua identidade como bom pastor, em oposição ao mercenário. Quando vê o lobo, o mercenário, quando ele vê o lobo chegar, quando ele vê o perigo chegar, ele abandona as ovelhas, porque elas não lhes pertencem. Ele trabalha por salário, não por amor. E assim deve ser este pensamento, né? O mercenário. Primeiro, vamos aqui, né? A gente teve a ideia do que é o mercenário, né? Aquele que trabalha somente pelo salário, não por amor. Jesus que enfatiza: eu dou a vida, eu dou a minha vida. Ninguém a tira dele. Ele a oferece livremente por amor. Isso dá à Páscoa seu sentido pleno. O sacrifício não foi um acidente, mas uma escolha. Cristo se entregou por nós. Ele não foi forçado, ele quis se entregar para a nossa salvação. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Esse conhecer na Bíblia não é intelectual, é experimental, é comunhão de vida. Jesus reafirma que deve conduzir também as outras ovelhas, para que haja um só rebanho e um só pastor. Então, primeiramente, vamos voltar um pouquinho. O mercenário, né?
Mercenário é aquele que, a hora que o perigo vem, ele foge. A hora que a cobrança vem, a hora que a conta vem, né? Ele foge. Não tem coragem de enfrentar as situações do mundo para que possa crescer na fé. Não tem coragem de enfrentar as dificuldades terrenas para que um dia possa alcançar o céu. Ele só está lá quando é bom. A hora que ficou difícil, ele some. Isso é um mercenário. A entrega voluntária é o Cristo que se entregou por nós. E é um convite a nos entregarmos também ao cuidado dos irmãos e irmãs. O conhecimento mútuo. Cristo, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Será que conhecemos? Será que estamos sendo verdadeiras ovelhas de Cristo? Verdadeiras ovelhas de Deus? Filhos e filhas de Deus? Né? E lembrarmos da comunhão. Um só rebanho de um só pastor. Então, para bem rezarmos este dia, né? Já estou passando um pouco do tempo. A liturgia de hoje nos convida a 2 movimentos. Olhar para dentro. Sentir a sede de Deus e buscar a segurança na voz de Jesus, que não nos abandona, como o mercenário faz. 2, olhar para fora. Como Pedro na primeira leitura, aceitar que o projeto de Deus é inclusivo. E quem somos nós para impedir que o Espírito Santo haja em pessoas ou lugares que julgamos distantes da fé? Rezemos assim para finalizar a nossa oração. Senhor, que a tua luz e a tua verdade me guiem hoje, que eu tenha coragem de Pedro para abrir as portas do meu coração a quem é diferente, e a confiança da ovelha que sabe que o seu pastor nunca foge diante do perigo. Amém. Senhor, que a tua luz e a tua verdade me guiem hoje, que eu tenha coragem de Pedro para abrir as portas do meu coração a quem é diferente, e a confiança da ovelha que sabe que o seu pastor nunca foge diante do perigo. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que pela intercessão da bem-aventurada Virgem Mãe, vamos ver quem que é o santo hoje, de Santa Zita e de todos os santos e santas de Deus, Deus possa nos abençoar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A todos, uma abençoada segunda-feira e nos encontramos amanhã, terça-feira. Permaneçamos na paz do Senhor e Ele esteja sempre conosco. Demos graças a Deus.